Vai até as 2h30 da tarde, tá? E tem muito assunto bom e importante. Aliás, o assunto agora é um assunto importantíssimo. A gente vai falar sobre relacionamento tóxico e sobre o abuso emocional no casamento. Eu tô comprometida com você pra gente abordar toda semana essa questão. E por que eu tô querendo tanto falar de relacionamento tóxico, de abuso emocional? Porque muitas vezes a gente não se dá conta que está sofrendo um tipo de abuso. Vai ficando com a autoestima super abalada. Conheço pessoas, e aí eu falo homens e mulheres, que adoecem por conta de abusos emocionais, sem saber que estão sendo abusados emocionalmente. Adoecem com doenças físicas e doenças psíquicas, né? Tem gente que entra em depressão, tem gente que tem até coisas piores. Então, é importante você saber o que é um abuso emocional, porque ele é tão grave quanto um abuso físico, para que você tome providências. O que você pode fazer diante de um abuso emocional? Muitas coisas. A gente tem conversado aqui semanalmente, eu sempre recebo delegada, advogada, psicóloga. Então, em todas essas pontas, você tem ajuda, tá? Então, você pode fazer um boletim de ocorrência, você pode pedir proteção, você pode ter uma conversa falando dos seus sentimentos, que eu acho que sempre é um ótimo caminho, pensando na parte da psicologia, né? Mas só para você ter uma ideia, a coisa é tão séria que abuso emocional está na Lei Maria da Penha. E quem vai falar sobre isso é a advogada especialista em Direito Penal e Violência Doméstica, criadora do projeto O Limite do Amor, doutora Ana Bernal. Boa tarde, minha querida. Muito bom poder falar com você mesmo que via Skype. Seja bem-vinda. Olá, Claudinha, boa tarde, muito obrigada pelo convite, boa tarde a todas e todos que nos assistem, é um prazer poder estar aqui novamente no seu programa, ainda que de forma virtual. Tá joia. Ana, eu fiz uma introdução, até falei um pouquinho a mais, a gente estava tentando a conexão com você, mas eu sempre penso que fica dúvida logo de cara para as pessoas em casa. Abuso emocional no casamento? Existe isso? Se está casado, não é para viver em harmonia? Como é que é isso, Ana? Deveria ser para viver em harmonia. Mas não é o que sempre ocorre, Cláudia. Muitas vezes essa harmonia não está presente nas relações do casamento, nem nas relações do amor, e muitos levam realmente a abusos sérios, não só abusos psicológicos, mas também abusos sexuais, que são ainda os mais complicados. É muito comum, principalmente, Claudinha, na época da separação do casal, por exemplo, quando se dá o divórcio, o que acaba acontecendo? Esse relacionamento abusivo, caracterizado por situações de abuso emocional, é levado para os processos litigiosos, quando há um conflito de interesses. Então, pode surgir ali diversas atitudes que causam, sim, danos psicológicos a essa mulher que está passando por um momento de divórcio, frequentemente submetidas nesses processos a ofensas que vêm proferidas pelos ex-maridos ou pelos ex-companheiros. Isso é o que nós chamamos da litigância abusiva. Então, para você ter ideia, Cláudia, ela sofre lá atrás no casamento e continua sofrendo depois na época do divórcio. Então, comumente são chamadas essas mulheres de frustradas, vingativas, mentirosas, rancorosas, ardilosas, quando não desequilibradas. Tudo isso para tentar desestabilizar a mulher de uma forma que ela acabe desistindo dos direitos que ela tem no divórcio pela exaustão, muitas vezes, de vários processos que esse ex-companheiro, ex-marido acaba opondo contra ela, porque, em regra, ele tem o maior poder financeiro, então ele consegue manter esses processos contra a mulher, levando ela, muitas vezes, a desistir dos seus direitos para que acabe, ou seja, que cesse esse abuso psicológico, esse abuso emocional. E o que é mais lamentável é que isso é permitido pelo judiciário, porque muitas dessas frases que eu citei agora há pouco, elas são colocadas em uma petição. Então, a mulher tem acesso a essas informações, a essas frases que são proferidas em relação a ela,
a desestabilizando e a levando, de certa forma, a deixar de lutar pelos seus direitos. É comum também, Claudinha, haver o abuso em relação à guarda dos filhos. Então, muitos pais não medem consequências para desmoralizar ali a mulher e levam as crianças, submetem essas crianças a audiências judiciais, inclusive, muitas vezes, a assistências psicológicas, que é um exame que é feito para verificar se existe ou não a lesão ou alienação parental, que é muitas vezes alegada pelo pai, dizendo que essa mãe está afastando aquele filho dele para não poder participar da vida daquela criança, atribuindo então a essa mãe alienação parental, submetendo esses filhos a uma perícia com psicólogos ou psicólogas e com assistentes sociais para que seja verificado se existe ou não esse abuso em relação aos menores, e na maioria dos casos não existe. Então, Cláudia, 95% dos divórcios onde eu atuo, e é uma atuação muito forte na minha área, a maioria deles tem presente, sim, o abuso psicológico, o abuso emocional em relação à mulher. Puxa vida, tão forte tudo que você falou, e eu fico imaginando essa situação, né? Total falta de amor ao próximo, total irracionalidade, inclusive quando a gente para pensar em filhos. E eu vou fazer o seguinte, Ana, eu tenho certeza que tem muitos telespectadores com dúvidas e eu vou abrir espaço para que essas perguntas cheguem até a gente, tá bom? Perfeito. É o 11 950 45 18 40. Esse é o nosso WhatsApp. Doutora Ana Bernal, maravilhosa, especialista nesse assunto. Ela vai te ajudar, ela vai tirar sua dúvida. E agora é a hora que você pode falar. Você não precisa nem se identificar, assim você se protege. Mas pode perguntar que ela responde em 2 minutos. Até já! Até já, Ana! Até já! Coisa séria, né, gente? É por isso que eu digo. Minha amiga, é tão importante você cuidar de você, para você poder cuidar da sua casa, para você estabelecer ali um lugar gostoso, um lugar de amor, de um convívio saudável, sabe? A Bíblia fala assim, a mulher sábia edifica a casa. E a gente tem que ter sabedoria mesmo em todos os momentos. Sabedoria para se colocar, sabedoria para colocar limites, sabedoria para não permitir determinadas situações, sabedoria para se amar, porque é o que eu falo, se você não se ama, se você não se aceita como você é, como é que você quer que o outro te ame e te aceite como você é? Isso é muito sério. E sabe que às vezes a gente não se ama porque tem mesmo uma questão física que dá para mudar. Uma coisinha ali que você pode consertar. Então vamos correr atrás disso. Vou voltar lá com a doutora Ana Bernal e com as perguntas. Doutora, vou liberar aqui na tela para a gente já ter acesso às perguntas. Pode colocar na tela a primeira, gente? Eu estou sem som. Você está sem som? Então vai ficar difícil, hein? Por que será que ela está sem som? Será que é a conexão? Agora voltou. Ah, voltou? Então voltou. Vamos lá. Primeira pergunta na tela. Deixa eu ver se já tem aqui. Sim. Meu marido é sempre muito grosso e vive dizendo que vai levar meus filhos para longe de mim se não o obedecer. O que ela pode fazer nessa situação, doutora Ana Bernal? Ai, Cláudia, como dói ler algo similar. Usar os filhos, que são geralmente para todas as mulheres o bem mais precioso, para tentar que essa mulher obedeça, que essa mulher faça exatamente o que esse marido quer. Então, isso se considera, sim, um abuso psicológico sério, muito forte. O abuso psicológico e emocional é dos mais fortes que a mulher pode sofrer. Depois que ela sai dessa situação, demora muito tempo para ela retomar suas relações, sejam elas pessoais, sejam relacionamentos amorosos ou mesmo relações profissionais. Elas saem desses relacionamentos abusivos profundamente machucadas. Então, o que essa mulher pode fazer e deve fazer? Primeiramente, conversar com esse marido, se ainda não fez, explicar o quanto isso lhe magoa, o quanto isso é doloroso e o quanto isso está fazendo mal para ela. Propor para ele uma mudança, porque eu entendo que as pessoas podem mudar desde que aceitem que aquilo não está certo. Agora, quando a pessoa aceita e entende que aquilo é o correto, dificilmente a pessoa consegue mudar. Se ela não conseguir êxito na mudança desse marido, Cláudia,
ela pode se socorrer de uma medida protetiva. A Lei Maria da Penha é muito clara em relação ao abuso emocional e ao abuso psicológico. E isso se encaixa, sim, em um tipo de abuso emocional. A ameaça é muito comum, é usada frequentemente pelos abusadores para que essas mulheres sigam exatamente a rotina e o que eles determinam para elas. Perfeito. E eu ainda queria deixar mais uma dica, se você me permite, Ana, para essa nossa telespectadora. Eu penso que quando a gente toma uma atitude como essa, até de fazer uma denúncia, a gente precisa estar fortalecida. Então, antes de tomar qualquer decisão, até mesmo da conversa com seu marido, eu vou te sugerir para entrar em grupos de apoio. Tem o grupo da doutora Ana Bernal, que é o Limite do Amor. Tem o Amor Exigente, que eu falo toda segunda-feira, é sobre dependência química, mas na verdade trata muito essa questão do limite. Tem um grupo que chama Amada, Mulheres que Amam Demais, que também trata a questão do limite. Procure um grupo de apoio sobre limite, porque você precisa estar fortalecida, porque na verdade nada muda se a gente não mudar, entendeu? Então a gente é que tem que mudar a nossa postura para o outro entender que, opa, ela não é minha filha, ela não tem que me obedecer, ela é para caminhar junto, é minha parceira, mas para isso você precisa estar bem, tá bom, minha amiga? Vamos lá, para a próxima pergunta, vamos para a tela. Tenho medo de dizer para minha família que meu casamento está ruim. Ele sempre faz minha família ficar do lado dele. Olha aí, esse é um dilema, né? Uma das características do abusador é justamente afastar a vítima da família e dos amigos, para poder perpetuar as suas ações de abuso. Então, o fato dele sempre se colocar como certo perante a família é uma forma de distanciá-la da família, de desacreditá-la. Olha como eu sou bonzinho. Isso é muito comum, Cláudia. Eles acabam fazendo os atos de violência, seja ela psicológica, mental, física, quando está a sós com a vítima, mas na presença de pessoas, seja família, sejam amigos, em regra eles se comportam como pessoas muito educadas, como pessoas muito equilibradas. Então, eles constroem uma imagem que dificilmente é acreditada quando a vítima relata que ele está praticando o ato de abuso, porque a imagem que ele criou foi realmente de uma pessoa totalmente equilibrada, e muitas vezes a desacredita perante a família, fica ela, a vítima, como sendo a errada, como sendo a desacreditada, como sendo a louca, como muitas vezes eles dizem. É verdade. Agora é interessante, né? A gente trata, nesse caso, como vítima. E eu me lembro sempre das conversas com os psicólogos aqui, né? No caso, claro que ela é uma vítima desse abuso, mas para a gente mudar a nossa postura, a gente tem que sair desse papel de vítima. E eu acho que vale para essa nossa telespectadora a mesma dica, o mesmo conselho. Procure um grupo de apoio para ficar fortalecida. Às vezes a gente não precisa falar para as pessoas, não precisa falar para sua família que seu casamento tá ruim. Você que precisa entender que tá ruim, que você precisa ficar forte, talvez para sair desse casamento ou para transformar esse casamento. Eu sempre penso que o melhor é a gente manter o casamento, que é presente de Deus, que é projeto de Deus para a nossa família, né? Mas a Bíblia também fala que Deus não gosta da violência, e então a gente também precisa ficar atenta a isso, porque a gente não pode sofrer nenhum tipo de violência. Doutora Ana Bernal, vou para a próxima pergunta, ok? Vamos lá. Então vamos lá. Tem uma amiga que sofreu até abuso físico, pois apanhava. Saiu de casa sem ir em um advogado, foi obrigada a assinar o divórcio e hoje vive de ajudas. O marido faleceu, deixou a casa e ela não tem direito. O que fazer? Cláudia, isso reforça aquilo que eu falei lá no primeiro bloco, onde a mulher acaba abrindo mão dos seus direitos patrimoniais para terminar aquela dissidência, aquelas brigas, aqueles abusos com o marido. Então, a minha sugestão para as pessoas, para as mulheres que estão passando por isso, é que realmente peçam ajuda para ficarem fortes, se encorajem para passar por esse momento. O momento do divórcio não é um momento tranquilo, mesmo para pessoas que não usam desses abusos. Logicamente que terminar uma relação é muito difícil, como a Cláudia falou, as pessoas casam acreditando que esse casamento é para sempre, principalmente a mulher assume para si a responsabilidade de continuar nesse casamento por muito tempo, e quando isso não acontece, ela se sente totalmente responsável por essa finalização desse relacionamento. E por isso que ela tem esse receio, esse medo de denunciar e de falar
que está em um relacionamento abusivo e em um relacionamento que não é o relacionamento que deveria ter. Então, essa mulher, pontualmente, o que eu penso que ela tem que fazer, essa vítima que nos mandou quando eu falo vítima, é para não expor a mulher, porque, na verdade, a mulher não precisa e não deve se vitimizar e sim se encorajar. Agora, essa mulher que já fez o divórcio, se ela fez e já assinou o divórcio, em relação à parte patrimonial, pouco existe o que fazer. Agora, é o que ela pode verificar é se não foi feito, se não foi lavrado, se não foi escriturado esse divórcio. Agora, quando já foi feito o divórcio, não tem o que fazer. Se ele faleceu, são os herdeiros dele que vão herdar esses bens que ele deixou. Tá ok. Doutora, muito obrigada. Toda vez que o papo é bom, voa o tempo, né? Mas volte outras vezes e a gente está sempre aqui de portas abertas para te receber, tá bom? De Skype aberto para receber, melhor assim. Vou passar os seus contatos. É a advogada Ana Bernal no Instagram, fácil para você encontrar todos os outros contatos. Advogada Ana Bernal ou o projeto, que é um grupo lindo, O Limite do Amor. Pode entrar que ela fala com você, certo? Com toda certeza. Obrigada, Cláudia, por mais essa oportunidade. Uma boa tarde a todas e todos que nos ouvem e nos assistem. Muito obrigada, boa tarde também. E vamos lá, gente, porque assim, a gente não pode mudar algumas coisas, mas outras a gente pode. Então, vamos com coragem mudar aquelas coisas que a gente pode.